Frevo, bastidores da música. Da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. No frevo Bastidores da Música de hoje, vamos falar sobre Capiba, 25 anos de frevo, um álbum emblemático para a história da nossa música. Esse LP foi lançado em 1959, em comemoração dos 25 anos de carreira de Capiba. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim, esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. O disco tem um formato de pupurri, onde cada uma das 6 faixas traz 4 músicas de diferentes fases da trajetória do compositor. Capiba, 25 anos de frevo, contou com a interpretação de Claudio Germano e com a orquestração do maestro Nelson Ferreira. Eu já arranjei outra morena bonita, anda bem vestida, cheia de laço de fita. E para falar sobre esse disco histórico, eu tenho a grande satisfação de trazer vários convidados e convidadas aqui para o programa. Converso com a compositora e cantora Flávia Ferro, com o compositor, arranjador, cantor e multi-instrumentista Maestro Forró, com o historiador Luiz Santos, com o radialista, ator, pesquisador Renato Failante, com a multiartista Maria Flor, com o diretor da Somax e herdeiro da fábrica Rosenblit, Hélio Rosenblit, com o radialista Hugo Martins e com o intérprete deste álbum antológico, Claudio Germano. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Flávia Ferro. Flávia começa com a dança e depois vai para a música como intérprete, como compositora. E você hoje unifica tudo isso, né? A dança, o canto, tá tudo junto. E de que forma Capiba chega para você? Acho que Capiba ele tá no repertório de todo pernambucano, mesmo que você não saiba que a música é dele, mas ele tá tocando no nosso imaginário, nos carnavais. Ele acho que é um dos compositores que melhor traduziu o Recife, Olinda, os carnavais, as nuances, o humor. Sei lá, pensando em Dorival Caymmi falando da Bahia, eu sinto que Capiba ele tem a sua grandeza de pensar o Recife, o pernambucano também, sabe? Eu faço esse paralelo. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim, esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. Compositor e cantor Geraldo Maia, de que forma você conheceu a obra de Capiba? Mas meu pai tinha uma coisa muito boa que ele fazia todos os dias de manhã. Às 6 horas da manhã ele ligava o rádio para ouvir a Tamandaré, um programa chamado Hora da Saudade. E foi através desse... E aí eu ia para junto dele ouvir as músicas que ele ouvia, né? E aí ele ouvia, dentre outras coisas, muita coisa de Capiba que surgia ali naquele programa, evidentemente não cantada por ele, né? Mas por grandes intérpretes e tal. E foi assim que eu comecei a entender a obra dele, quem era ele e a grandeza dele. E depois, logicamente eu ainda era muito pequeno, com o passar do tempo eu fui depurando isso. E chegando a entender o que eu entendo hoje, que Capiba é um grande nome da música brasileira, um dos maiores compositores, está no mesmo patamar de genialidade, de grandiosidade de qualquer compositor, de Ari Barroso, a Noé Rosa, a Dorival Caymmi. Para mim, está aí no mesmo, a Ataúfo Alves. Não tem diferença. Tenho uma coisa para lhe dizer, mas não digo não, porque faz mal ao coração. Tenho uma coisa para lhe dizer, mas não digo não, porque faz mal ao coração.
Maria Flor, de que forma a obra de Capiba chegou a você? O meu pai, ele gosta muito de música, então desde criança eu sempre ouvi vários vinis com ele. E aí ele tem vinis de frevo, eu não lembro o nome de todos, mas tem bastante coisa. E eu acho que o primeiro momento que eu ouvi, eu não lembro exatamente a música, porque eu tinha 3 ou 4 anos. Capiba e outros compositores e intérpretes, foi por aí, foi nesse momento. Quero saber agora do historiador Luiz Santos. Como foram os primeiros contatos com Capiba? Tem uma relação familiar, né? Principalmente do meu avô, parte de pai, seu Serafim, que Deus o tenha em bom lugar. E desde pequeno, desde sempre, assim, as minhas memórias de infância, sempre que eu chegava na casa do meu avô, a música que estava tocando era a música de Capiba, eram as músicas gravadas pela Rosenblit. Era a rádio universitária com o programa de Hugo Martins, o tema é Frevo, tocando. E isso, sempre ele cantando e me incentivando a ouvir, a entender as letras, a entender o conteúdo das letras. E sempre via uma conversa de como eram os carnavais que meu avô vivenciou ali nos anos 30, 40, 50, 60. E a obra de Capiba sempre estava muito presente. Então, se hoje eu pesquiso o frevo, se eu procuro me aprofundar cada vez mais na historiografia do frevo, eu devo muito ao meu avô, porque foi ele que me apresentou dessa forma mais bonita a importância da obra de Capiba. Não era só ouvir, chegar e ouvir, mas entender a letra. Mandei né? fazer um buquê pra minha amada, mas sendo ele de punina disfarçada, com o brilho da estrela matutina. Adeus, menina, linda flor da madrugada. Mais forró, de que forma Capiba chegou até você? Começo da década de 80, né? Todo mundo curtindo rock nacional, explodindo e tal. E meu pai, ele hoje tem 84 anos, é Amâncio do Coco. Ele veio lá da Zona da Mata, né, do interior de Aliança, e veio para a Bomba desde a década de 40 e tal. Enfim, ele adorava escutar, sobretudo no Réveillon. Na virada, havia um costume de todos os anos, na virada do ano, quando rompia o ano, ele colocava esse disco, 25 anos, de frevo de Capiba, e assim, o disco furava, literalmente, né? Tocava, voltava, e eu escutava aquilo. E assim, isso faz parte da minha formação, né, tanto empírica como acadêmica, porque eu escutei as obras, as letras e as músicas de Capiba e ao lado dos arranjos do maestro Nelson Ferreira. Enquanto eu choro, tu vives sorrindo. A vida é um eterno contraste. Eu choro porque te perdi, sorris talvez porque me deixaste. Renato Failante é ator, locutor, radialista e pesquisador. Por muitos anos foi diretor da Fonoteca da Fundação Joaquim Nabuco, que tem em seu acervo boa parte da obra de Capiba. Renato, como você percebe a importância de Capiba? Capiba tem uma importância também muito grande, porque Capiba era um erudito também, não é? Capiba fez valsas, fez choros, mas o frevo era uma constante na obra de Capiba. Hélio Rosenblit, herdeiro de uma gravadora que é emblemática na história da música brasileira e da história, em particular, de Pernambuco. De que forma se vê a obra de Capiba? A obra de Capiba é maravilhosa em todos os sentidos. A parte autoral, a parte do musical dos frevos e a parte de áudio também. Na época foi uma gravação muito bem feita, que até hoje impressiona pela qualidade de como conseguiram captar na época. Você diz que gosta de mim, mas só pode ser brincadeira de berlinda. Porque você mente tanto assim, quem vai pra Farol é o Conde de Olinda. Geraldo Maia, como é que você vê a obra de Capiba sendo interpretada por Claudio Germano? Ele é um intérprete mor, digamos assim, né, da obra de Capiba. Tem muita gente hoje que canta frevo, mas ninguém pode deixar de ver aquilo ali como a matriz, né? A grande matriz do frevo cantado está em Claudio Germano, né? Eu acho que poucas vezes a gente vai poder pensar e falar de frevo cantado sem falar em Claudio.
não é verdade? Assim, porque eu acho que ele estabelece um novo padrão, digamos assim, um novo paradigma, eu até diria assim. Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho, não levava a vida que eu levo sozinho. E para você, Renato Failante, como você percebe a interpretação de Claudionor Germano? E Claudionor, ele era chamado o cantor de frevo, do frevo, né, dessas pessoas que vinham para cá. Você, para ter um frevo bem cantado, né, bem sentido, tinha que ter o Claudionor na história, né? E ele cantou muito fora daqui. Claudionor Germano, o LP Capiba, 25 anos de frevo, foi um marco na sua carreira. A partir deste álbum, você ficou mais conhecido como intérprete. Que importância Capiba tem na sua história? Eu tenho um recorde nacional entre os cantores brasileiros. Eu sou o cantor que mais gravou de um mesmo compositor. Eu tenho de Capiba gravado, só de Capiba eu tenho 132 músicas, só dele. Bom, se Capiba não existir, eu não devia existir. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Mas, Forró, você tem um trabalho de arranjo, né? Que além de você arranjar suas próprias músicas, você faz arranjo para outras músicas, né? Para outros compositores. De que forma você vê especificamente o arranjo de Nelson Ferreira para esse disco? Esses arranjos do disco 25 anos, né, de Capiba, todos os arranjos, obviamente, de Nelson Ferreira, você observa que sempre tem uma introdução naqueles purris para fazer uma ligação de um frevo com o outro. Essa introdução ela pode até ser aproveitada para fazer... Alguém pode pegar a primeira parte dela e fazer uma segunda parte e vir um frevo instrumental. Né? Então, assim, Nelson Ferreira e Capiba, eles conseguiram demarcar mesmo, mais ou menos, até o que se escuta hoje. Renato Failante, fale um pouco mais da participação do maestro Nelson Ferreira neste trabalho. Esse padrão de frevos de Capiba e de Nelson Ferreira foi exatamente pelos arranjos de Nelson Ferreira. Nelson Ferreira era uma batuta formidável, porque ele vivia em loco no carnaval. A orquestra dele ia às ruas, né? A orquestra de Nelson Ferreira tocava nas matinês do Esporte Clube do Recife, que era um sucesso, tocava à noite no Clube Internacional, tocava no Clube Português. Então era uma orquestra onde os bambas do frevo estavam presentes. Gosto de te ver morena, como uma louca no meio do salão. Gosto de te ver no frevo, fazendo passo nessa confusão. No próximo bloco, vamos falar do processo de gravação e do legado do álbum Capiba, 25 anos de frevo. Estamos apresentando Frevo, Bastidores da Música. Da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Voltamos a apresentar Frevo, Bastidores da Música. Da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Produzido pela fábrica de discos Rosenblit, o álbum Capiba 25 anos de frevo ultrapassou a grande repercussão obtida em 1959, ano do seu lançamento, e durante as décadas seguintes o disco teve várias reedições, seja para LP ou CD. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Hugo Martins, pesquisador, radialista e apresentador do programa O Tema é Frevo, exibido há 50 anos na Rádio Universitária. Hugo, qual importância tem o álbum Capiba 25 anos de frevo? Este disco é de uma importância impressionante porque este disco todo ano era o disco mais vendido aqui no Recife de frevo. Saía o disco do ano, mas o mais vendido era o 25 anos de frevo de Capiba. Então os arranjos aqui foram feitos por Nelson Ferreira para a interpretação de Claudionor Germano. Gosto de te ver morena, como uma louca no meio do salão.
de te ver no frevo, fazendo passo nessa confusão. Hélio Rosenblit, essa é uma gravação de 1959. Que aspectos técnicos a gente tinha naquela época, né? Que aspectos técnicos, como era a configuração da gravação do estúdio Rosenblit? Bem, a orquestra era gravada inteira, tinham 4 microfones, então era tudo captado na hora ali. A mixagem era feita e gravado em full track. Isso é a pista cheia da fita magnética, em um canal. Então, uma gravação que tinha que mostrar ali tudo, não tinha recurso depois para consertar. Então era uma gravação praticamente, digamos assim, ao vivo, né? No sentido da orquestra, ela gravava num take só, né? Valendo. Isso. E como a orquestra tem vários instrumentos, então quem fazia o arranjo e a regência precisava ter já uma mixagem prévia ali na execução. Isso aí o Nelson Ferreira era muito bom. E para você, Geraldo Maia, qual faixa você destacaria neste disco? A primeira é magnífica, né? Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim, essa vida é mesmo assim. Não pense que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim, esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. Maestro Forró, deste repertório, qual música você destaca? Vamos pra casa de Noca, que lá é bom e tem tudo que se quer. Vamos pra casa de Noca, pra seu governo está assim de mulher. Vamos pra casa de Noca, que lá é bom e tem tudo que se quer. Vamos pra casa de Noca, pra seu governo está assim de mulher. Hélio Rosenblit, além de um estudo de gravação, ela tinha todo o processo do disco, era fabricação própria, né? Isso. Da gravação até a embalagem era feita pela gravadora, né? Pelo estúdio Rosenblit tinha todo o parque fabril, né? Como era esse processo? A gente até brincava, né? Entra o artista por uma porta e sai o disco pela outra. Porque todo o processo era feito ali. Então entrava o artista, gravava, saía a gravação, já ia para o corte, o corte já ia para a prensagem, já prensava, já tinha batido foto do artista, já estava na gráfica rodando a capa, e foi o processo completo. Luiz Santos, você é historiador e trabalha mais especificamente com a história do frevo. O álbum Capiba 25 anos de frevo foi gravado em 1959. Qual era o contexto de divulgação da música nesse período? A gente teve um período importante da história do frevo, do Carnaval de Pernambuco, que era uma preocupação em divulgar as músicas meses antes do Carnaval. Então, os compositores eles compunham o tempo inteiro, né? Tem vários relatos de Capiba que ele disse, olha, não paro de compor, minha vida é compor, né? Então, em meados do mês de agosto, setembro, outubro, né, muitas rádios, jornais do Recife organizavam os concursos de música carnavalesca com a proposta de divulgar as músicas vencedoras de sucessos para o ano seguinte. Uhum. Né? Então isso já fazia reverberar, né, nos ouvidos e na boca dos foliões as músicas de Capiba, de Nelson Ferreira, de Zumba, enfim. E as rádios, em determinado momento, potencializavam isso como a principal, né, mídia da época para difundir essas músicas. Maria Flor, como passista, como intérprete da dança, tu acha que a obra te arrebata para dançar, para fazer o passo? Bastante. Inclusive, é um ponto interessante você falar disso, porque eu lembro do andamento, né? Hoje em dia já é tão acelerado que daqui a pouco os cantores não conseguem mais interpretar. Vai ficar... não vai conseguir entender mais nem as palavras. E eu acho que isso tem a ver com a aceleração da gente, né? Nós andamos mais rápido, comemos mais rápido, não dormimos direito, tá? O estresse de trânsito, corre-corre da cidade, eu acho que na interpretação isso tem acontecido bastante, né? E foi gradativamente, com o passar dos anos, elas aceleraram. Então, para quem dança, isso é meio aterrorizante, assim, eu diria, porque você tem mais dificuldade de curtir
a música, né? E com aquele andamento é bem mais interessante. Por isso que eu acabo me apegando bastante a escutar umas músicas de gravações bem mais antigas. O andamento é um dos cuidados assim que eu fico pensando. Além do cuidado com a melodia também. Eu acho que a mudança da melodia em algumas interpretações é sempre um risco, né? Flávia Ferro e a música Revolver, né? Que é um frevo, você fala que é frevo rock, né? E eu vejo como também um frevo manifesto, né? E você citou Capiba, né? O frevo é um ser humano, o frevo é o nosso rock, o frevo é a luta armada, dizem de Capiba e diz pop. Essa citação de Capiba se deve por qual aspecto, né? Eu penso assim, Capiba, ele tem aí mais de 200 canções, né, compostas e mais de 100 frevos. Ele foi cantado por Maísa, foi cantado por Cláudio Honor. Cláudio Honor saiu, né, ele bombou a partir de Capiba, inclusive nesse álbum, né, como intérprete. Ele foi ele é um fenômeno mesmo. Capiba, ele ele trouxe um repertório que enriqueceu profundamente a nossa música, né? E um repertório original, ele pega aquilo que poucas pessoas estavam interessadas em aprofundar de fato, né? Vamos falar de frevo, vamos falar do povo pernambucano, vamos falar do nosso carnaval, vamos falar das questões sociais, vamos falar dos blocos, vamos falar de como se constroem os blocos. Quando eu menciono no Frevo Manifesto, né, que você coloca, que eu nem tinha pensado assim, mas acaba sendo... É mesmo assim, quem são as pessoas que estão olhando para o que acontece aqui agora? Quem é que está vendo o que é que está acontecendo no Nordeste? Quem é que está transformando o horror em poesia também? Quem é que está ressignificando o sofrimento humano? Quem são os pensadores, os compositores, os cantores, né? Quem é que está fazendo isso? Né? E Capiba, ele é essa figura. Agora você ouve a primeira faixa completa do álbum Capiba, 25 anos de frevo. Esse pupurri traz 4 músicas. É de amargar, Tem uma coisa para lhe dizer, Manda embora essa tristeza e Quem vai para o farol é o bonde de Olinda. Interpretação de Cláudio Honor Germano. Direção e arranjo do maestro Nelson Ferreira. Bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim. Esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim. Esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Eu já arranjei outra morena bonita, anda bem vestida, cheia de laço de fita. Gosta de mim com toda emoção e já se diz a dona do meu coração. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim. Esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Minha morena sempre diz quando me vê: gosto de você, não sei como e porquê. Me faz carinhos a todo momento, porém eu tenho medo do seu juramento. Tenho uma coisa para lhe dizer, mas não digo não, porque faz mal ao coração. Tenho uma coisa para lhe dizer, mas não digo não, porque faz mal ao coração. Não confessarei o meu segredo, só porque você é convencida. Pois se eu lhe contar, você vai rir e sem querer eu vou chorar por você, minha querida. Tenho uma coisa para lhe dizer, mas não digo não, porque faz mal ao coração. Tenho uma coisa para lhe dizer, mas não digo não, porque faz mal ao coração. Sei que você gosta de outro, mas eu lhe queria mesmo assim. O meu coração eu lhe darei, porém com uma condição: se você disser que sim.
essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Tu andas tão triste, somente a chorar, mas por isso eu não vou me privar de dançar. Tu sabes que eu passo na rua, mas é pensando na imagem tua. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Manda embora essa tristeza, manda por favor. Pode ser que essa tristeza mate o nosso amor. Tu pensas que eu levo de inverno a verão a dançar e cantar com o meu violão, mas não é verdade. Te digo afinal, eu só faço isso pelo carnaval. Você diz que gosta de mim, mas só pode ser brincadeira de berlinda. Porque você mente tanto assim. Quem vai pra Farol é o Conde de Olinda. Quem vai pra Farol é o Conde de Olinda. Você diz a todo mundo que é milionária, mas só lhe vejo andando a pé. Essa mania de mentir, meu bem, não convém. Viaje ao menos no Loré. Você diz que gosta de mim, mas só pode ser brincadeira de berlinda. Porque você mente tanto assim. Quem vai pra Farol é o Conde de Olinda. Quem vai pra Farol é o Conde de Olinda. Você sabe que eu sei e todo mundo já fala, porém você quer me ocultar. Confesse logo e deixe de pantin para mim, que você vive a me enganar. Você pode acompanhar Frevo, Bastidores da Música, em minhas redes sociais. É só buscar por Alessandro Guedes no Facebook e no Instagram. O programa Frevo Bastidores da Música é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da programação da Frecaneca FM. Produção Recife Produções. Roteiro e apresentação Alessandro Guedes. Locução de vinhetas Fabrícia Moura. Edição Ricardo Santos e Alessandro Guedes. Mixagem Delbert Lins. Apoio da Teleprompter Brasil, Gusdel Studio, Cabra Quente Filmes e do design gráfico e diretor de arte Eduardo Padrão. Agradecimentos ao Somax Studio, Hamilton Costa Filho, Delbert Lins, Leidson Araújo e Marcílio Moura. Um forte abraço e até o próximo programa.